Bom, vamos lá. Sexta-feira, Jesus se vai, domingo ele ressuscita, mas e no sábado? Você já parou para pensar onde Jesus estava durante aqueles 3 dias? O corpo dele estava lá deitado no sepulcro, enrolado no lençol. Mas e a alma dele? Bom, acontece que o que aconteceu naquele sábado é de longe um dos mistérios mais incríveis da nossa fé. A gente repete isso todos os domingos na missa e muitas vezes a gente nem percebe o que está falando. Então, no vídeo de hoje eu vou tentar te mostrar a verdadeira missão de resgate que aconteceu enquanto o mundo aqui em cima estava em um silêncio absoluto. Só antes, já se inscreve no canal porque isso me ajuda muito. Mas agora que você já se inscreveu, muito obrigado, vamos continuar. Então assim, pensa comigo só um minuto aqui. Se coloca no lugar dos apóstolos, naquele sábado. Para eles, era um dia de desespero total, o mestre deles tinha acabado de partir. Era como se a terra inteira tivesse um silêncio ensurdecedor. Mas é aqui que a coisa fica fascinante. Enquanto a terra estava em silêncio, o reino espiritual estava acontecendo quase que uma invasão, digamos assim. Porque sabe aquela parte do credo que a gente sempre reza? Padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado? É justamente o que vem depois disso que nos revela o que aconteceu. Afinal de contas, diz: ele desceu à mansão dos mortos. Algumas traduções mais antigas dizem ele desceu aos infernos. E muita gente nesse momento chega até a travar por causa desse nome em si. Mas quando o credo fala que Jesus desceu aos infernos, essa palavra não significa o inferno dos condenados, o lago de fogo. A palavra original em hebraico é o Sheol, e em grego é o Hades, que significa algo como o lugar dos mortos. Por isso que atualmente a gente usa a mansão dos mortos. E pra gente entender isso, você tem que entender que existia um problema antes mesmo da cruz, desde o pecado de Adão e Eva. Acontece que desde o pecado deles, as portas dos céus estavam trancadas. Ninguém entrava mais lá. Então, para onde iam as pessoas boas que morriam antes de Jesus? Para onde foi Abraão? Para onde foi Moisés, Rei Davi, João Batista? Se eles não podiam ir para o céu ainda. E é claro que eles também não iam para o inferno da condenação, porque eram justos. A resposta é que eles iriam para esse estado de espera, que a tradição judaica chamava de seio de Abraão. Então lá eles estavam meio que descansando, mas faltava a visão de Deus. Eles estavam esperando o Salvador. E é justamente aqui que a mágica acontece. E é uma coisa que mostra como é lindo ser católico. Acontece que no momento que Jesus se vai na cruz, a alma dele unida à divindade dele desce como se fosse um raio para dentro da escuridão dessa mansão dos mortos. São Tomás de Aquino, lá na Suma Teológica, explica que isso é algo maravilhoso. Ele diz que Jesus não desceu lá como um prisioneiro, ele desceu lá como um rei e um conquistador. É como se fosse um rei que entra em uma prisão do país, não porque ele foi preso, mas porque ele foi libertar os reféns que estavam lá. Também tem uma homilia muito, mas muito antiga, que eu acho legal, que é lá da igreja do 2º século ainda, que descreve esse momento. E essa homilia fala que Jesus entra na escuridão segurando a cruz como uma arma, como um troféu de vitória. E ele vai andando lá, passando por todas as almas até chegar em quem? Adão, o primeiro homem. Aquele mesmo Adão que trouxe a morte para o mundo, agora está frente a frente com um novo Adão, que traz a vida. E Jesus pega Adão pela mão e diz algo como: acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E assim, essa homilia, eu acho que é uma das coisas mais lindas que eu já li. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 633, resume isso dizendo que Jesus desceu para pregar o evangelho aos mortos e abrir as portas do céu para os justos, que o tinham precedido. Afinal de contas, a redenção não foi só para quem estava lá vivo na sexta-feira que ele se foi e para quem viria depois. Foi uma graça que viajou por onde todo o tempo, para trás, para frente e toda a história da humanidade. E beleza, essa é a parte mais teológica, muito legal, mas o que isso muda na sua vida na segunda-feira de manhã? Pensa comigo, quantas vezes você já passou na sua vida por um sábado santo, aquele momento onde parece que tudo deu errado, que um projeto morreu, que um relacionamento acabou, alguma coisa assim, onde já passou traumas, que era sexta-feira, e agora você tá no sábado, no silêncio. Parece que Deus morreu. Você reza e não ouve nada, a sensação de que Deus abandonou o sepulcro. Pois é, eu acho legal encerrar o vídeo com isso, porque isso é como se fosse uma lição do Sábado Santo. O silêncio de Deus não significa que ele não tá fazendo nada.
por você. Enquanto os apóstolos estavam lá achando que Deus não estava fazendo nada porque tudo estava em silêncio, Jesus estava literalmente quebrando as portas do inferno e libertando a humanidade. O trabalho mais profundo de Deus em toda a nossa vida, na nossa história, aconteceu no silêncio, debaixo da terra, onde ninguém vê. E eu acho legal isso porque mostra pra gente que não existe escuridão, não existe depressão, não existe fundo do poço na nossa vida onde Jesus não tem estado. Ele desceu até o ponto mais baixo da experiência humana para garantir que você não caísse lá. Ele pode te segurar pela mão e dizer: acorda, levanta e vem comigo. Então, a próxima vez que você for na missa, na hora do credo, quando você falar desceu a mansão dos mortos, não fala só no piloto automático. Lembra que você está proclamando o maior resgate da história do universo. Você está lembrando que o nosso Deus é aquele Deus que entra nas piores prisões só para nos buscar. E bom, o vídeo de hoje é bem curto, mas se te ajudou e te clareou aí, se deu para você entender, não esquece de curtir e, por favor, se inscrever no canal. E compartilhar com quem você acha que precisa. Então é isso, muito obrigado, fiquem com Deus e fui!